Oi, eu sou a Aninha, seja muito bem-vindo de volta a Chega de Ler. E se você já tá aqui no canal faz um tempo, você deve perceber que o cenário tá um pouquinho diferente. Mas é porque o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais diferente também. Em vez de falar de livros, que normalmente eu falo, eu vou falar de séries. Só que, em vez de eu recomendar uma série aleatória que eu gostei muito pra vocês, eu vim aqui comentar sobre a quarta temporada de Stranger Things. Ela, no geral, tudo que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, eu acho que seria mais legal e menos cansativo. Inclusive, se eu estiver sentada, eu tô sentada aqui. Então, é isso. No entanto, se vocês olharem um pouquinho aqui em cima, aqui do lado, eu acho, dá pra ver que é o mesmo cenário. Então, assim, só tô sentada. Enfim. Bom, eu acho que pra acabar ficando mais organizado, eu vou separar e falar do volume 1, do volume 2 e do que eu acho deles terem separado nesses dois volumes. E aí, começando já falando do volume 1, eu não tenho realmente muito, no geral, o que falar, porque eu acho essa primeira parte muito boa de verdade. Eu acho, assim, absurda, insana a introdução do Vecna como um vilão, principalmente porque ele mexe com a cabeça dos personagens, com a mente, com a psique deles. Então dá espaço pra gente abordar traumas deles. Apesar de que, assim, 3 do que sofreram dos ataques são personagens que a gente não sabia que existiam antes. A gente consegue se portar no máximo com a Chrissy, eu acho, mas com o Fred e com o amigo do Jason, que eu não sei nem o nome, a gente nem se importava, no caso. Então tem um ganho muito bom, porque explora traumas, explora personagens no geral, só que é de gente que a gente não se importa, sabe? A não ser a Max, obviamente. A revelação de que ele é um também é uma coisa maravilhosa. E assim, eu acho que em partes é porque o ator que faz é o James Campbell Bower, que eu acho ele muito bom. Então saber que, inclusive, na parte que ele é o Vecna, é o ator por trás, e se não me engano, realmente era a voz dele quando era a voz do Vecna, só melhora muito a experiência, tipo, de ver esse monstro. A melhor parte aqui, eu acho que é exatamente a Max ter sido capturada pelo Vecna, porque a gente tem que ter esse medo de que alguém muito amado pelos fãs, ou pela gente mesmo, né, pode acabar morrendo, a gente tem que ter esse medo de perder alguém. E mostrou o nível de atuação da série, sim. A gente já não duvidava, a gente sabia que ela era muito boa, mas essa temporada, assim, elevou o nível de emoções que ela tinha que mostrar e ela consegue fazer elas muito bem. Eu acho que nessa temporada ela é provavelmente a melhor atriz do elenco. Inclusive, isso entrega, eu acho que a melhor cena aqui, pra mim, que é a que tem em Stranger Things, que é a cena do quarto episódio, o Dear Billy, em que é a Max fugindo do Vecna. É uma das cenas mais intensas que tem em Stranger Things. Me deixou realmente agoniada, com muito medo, eu tava chorando vendo. Então eu acho que é, nossa, só coisa boa vindo daí. E obviamente falando, eu amei o Ed, e eu amei o tanto de referência a Dungeons and Dragons que tem aqui. Principalmente aquela cena do primeiro episódio, em que a gente tem, de um lado, o Lucas jogando basquete, se não me engano, e a Erika do outro lado, numa partida de Dungeons and Dragons. Aí ela tinha que rolar um D20 e tirar 20 pra conseguir ganhar. O Lucas tinha que acertar a cesta, basicamente. E assim, ver a partida mesmo, eu fiquei assim, extasiada. É muito legal de ver o ânimo que eles estavam, sei lá, e se divertindo. Então, assim, maravilhoso demais. Agora, eu acho que o finalzinho mesmo do episódio 7 é meio desnecessário, porque ele é muito expositivo. A gente já entendeu que o 1 era o Vecna, tipo, tinha que ser muito burro ou desatento pra não ter entendido. E aí aquela cena final que mostra os tentáculos saindo do braço do 1 e aparecendo o número deles, eu achei muito positivo, achei muito bobinho. E também uma coisa que eu vi gente comentando era sobre a cena em que ele se transforma no Vecna de verdade, em que fala que o CGI é ruim, sei lá o que mais. Eu, na verdade, não achei o CGI ruim, nenhum CGI nessa temporada tá ruim, na verdade, mas eu acho que a escolha estética é muito brega, é muito ruim. Então, por isso que fica tão estranho quando a gente tá vendo, sabe? Porque mostrar ele gritando lá, levando os raios, sabe? É uma coisa muito feia, então eu não sei se o CGI, mesmo que não consiga. Eu acho que o CGI não conseguiu salvar essa cena. Não tinha, tipo, jeito dela ficar bonita. Então eu acho que esse é o problema aqui. E também tem a coisa da equipe da Califórnia que, meu Deus do céu, gente, que chatice, sério. Teve aquela parte que eles desviaram pra ir atrás da Suzy. Nessa parte eu tava assim, irritadíssima, eu não queria mais saber disso. Eu, de verdade, por um segundo pensei em pular a cena, porque é desnecessário demais. E eu acho que o maior problema do núcleo da Califórnia não é nem que eu não importo com os personagens, não é nem que eu não suporto o Argyle, não é nem a parte da Suzy e tal, mas é que o propósito deles nessa temporada, nessa primeira parte pelo menos, é que eles estavam indo atrás da Eleven, né? Eles estavam investigando pra saber onde é que ela tinha ido parar, e eles estavam buscando ela. Só que a gente também tinha o arco, o núcleo da Eleven, em que a gente sabia onde ela estava, a gente sabia o que estava acontecendo. Então não tinha necessidade de ter eles procurando e a gente sabia onde ela estava, porque a gente sabia que eles só iam encontrar ela bem lá na frente. Então, tipo, sei lá, episódio 3, a gente já via eles indo atrás, só que, tipo, a gente já sabia onde ela estava. Então, eles descobrindo como é, como chega, tipo, não me importava. Podia ter cortado, não mostrado eles por, sei lá, 3 episódios e só mostrando eles chegando, porque o efeito daria no mesmo. Outra coisa que eu acho que acabou dificultando essa parte é porque tem vários núcleos nessa temporada e eles são bem divididos, né? Eu ia falar divertidos, são bem divididos. E aí eu não gosto muito da Califórnia, realmente. No primeiro volume eu não me importei muito com o da Rússia, perdão. E aí a gente tinha núcleos bem interessantes, da Eleven mais interessante do que legal.
tem o de Hawkins que é realmente legal, e a gente tem o da Califórnia e o da Rússia. E aí você começava a engajar muito com o da Eleven, por exemplo, só que aí cortava na metade, em vez de dar um ápice, e passava pro da Califórnia. E aí você tentava engajar e, sei lá, conseguia, e já mudava pro da Rússia. Então eu acho que acaba deixando mais atravancado o jeito que a história estava se dando nesse primeiro volume. Inclusive por isso eu espero que aqui na temporada não tenha tantos núcleos assim, e eu realmente acho que não vai ter, porque senão ia ficar muito difícil de acompanhar, de verdade, gente, não dá. Indo pro volume 2 agora, é mais complicado. Eu vou falar umas coisas positivas primeiro, por exemplo, as pouquíssimas cenas que a gente tem da Robin com a Vicky, eu amei, assim, ó, chuchuzinho, apesar de, né, falarem que a Vicky é uma personagem importante, ela apareceu 3 minutos. Como a gente se contenta com pouco, eu aceito. Só não aceito a galera que prefere a Robin com a Nancy, porque não vai acontecer, gente, assim, supera, agora é a Robin com a Vicky. Eu também gosto muito do aspecto do Vecna realmente ter vencido e a gente terminar a temporada num desespero, numa falta de esperança e ao mesmo tempo no sentimento de, tipo, já deu tudo errado, agora a gente precisa fazer de tudo, entregar tudo que a gente tem pra conseguir, pelo menos, fazer com que o mundo não acabe. Porque ele tá acabando agora. O mundo invertido já tá se fundindo com Hawkins. Então eles têm que fazer com que, sei lá, pare no meio, fazer alguma coisa pra não acabar com o mundo de verdade. Então eu gosto bastante dessa expectativa que gera também pra da temporada. E também eu gosto do final da Max. Mas até nisso tem problema. E olha, falando neles, falando nos problemas, eu vou listar aqui tudo o que eu achei bem questionável nessa temporada, que é bastante coisa. Eu fui fazendo por tópicos. Primeiramente, é uma coisa que me importa bem menos, mas me irritou também, que é Steve Nancy versus Jonathan Nancy. Eu não sei por que fizeram isso, porque trouxeram o assunto Steve e Nancy novamente. Porque o Jonathan e a Nancy, eles estavam de boa, eles estavam num relacionamento normal, saudável. Assim, nada atrapalhando. Aí do nada, nessa temporada, ela começa a questionar, ele se questiona também. Aí do nada muda a personalidade do Steve e faz virar muito mais sobre romance e ele querendo voltar com ela. Eu achei assim muito forçado, parece que só colocaram isso por dois motivos. Primeiramente, tem que ter drama adolescente, tem que ter assunto a ver com romance, então eles enfiaram isso aí. E também porque os Duffer já falaram que eles querem que as dinâmicas da quinta temporada pareçam mais com as dinâmicas da primeira. Então talvez eles colocaram isso pra ter esse triângulo amoroso de novo, pra representar o que tinha na primeira temporada. Mas assim, gente, sabe, você tá traindo a esses 8 personagens, o que eles viraram, a evolução que eles tiveram, só dá pra fazer isso, sabe? Eu acho muito porco, muito mal feito. Inclusive, isso acaba ficando claro no fandom, porque já tem gente revivendo coisas que o Steve fez na primeira temporada, sabe? Tipo, ele cresceu, ele viu outra pessoa. Só fica explícito o erro que eles fizeram aqui. Eu parei de ligar pro Mike com a Eleven na terceira temporada, porque o Mike tava chato, agora eu só não me importo mais. Mas, dessa vez, o relacionamento deles realmente me incomodou. Em 2 momentos, basicamente. Primeiro, enquanto começou aquele drama completamente idiota de que o Mike não falava eu te amo, porque, ai, gente, quando você passa os 15 anos você entende. Eu acho que os Duffer não passaram, mas beleza. E também, e aí é pior pra mim, no momento em que a Max tá lá, assim, na mãozinha do Vecna, ela tá quase morrendo. Aí a Eleven não tem forças. Aí eles param a cena, param todo o drama que tem, pro Mike se declarar pra Eleven. E não é uma declaração muito curtinha, é muito, muito longa. Eu tava falando com minha amiga, eu tava assim, gente, eu vou pular. Ela falou que ela tinha pulado, eu falei, tô quase pulando, porque eu aguento muita coisa nessa série. Mas tá no nível que eu não tava aguentando mais. Então eu acho que eles focaram muito no quanto eles se amam, no quanto eles precisam um do outro. E eu não gostei nem um pouco, me incomodou de verdade dessa temporada. E aí, partindo pra mais um personagem que só depende do Mike pra estar aí na história, eu vou falar do Will. E assim, eu não sei, ele não tem importância desde a segunda temporada. Inclusive, eu acho que ele devia ter morrido aí, de não ter tido coragem e matado ele. Sei lá, o exorcismo deu errado, alguma coisa assim. Mas não fizeram, então a gente fica com uma cara meio, meu Deus do céu, feita de trouxa por todo esse tempo. Mas eles falaram, os Duffer falaram, que na quinta temporada ele vai voltar a ter importância. Ele sentiu o arrepiozinho na nuca, então talvez ele volte a ter importância. E se realmente acontecer e for feito de uma forma bem feita, eu até posso ignorar todo esse tempo que ele foi feito de inútil. Eu não sei também como é que eu me sinto em relação a ele estar apaixonado pelo Mike, porque assim, um monte de gente falou que é um clichê cansado, que acontece várias vezes, mas assim, acontece, gente. Eles não vão introduzir mais um personagem, sabe? Os caras mal desenvolveram bem a Vicky, não desenvolveram de nenhuma forma, imagina se colocassem algum pro Will. Então assim, eu, sei lá, tinha que fazer com um personagem que já tá aí, então, sei lá, faz sentido, sei lá, não me importa o suficiente. E eu realmente gosto da conversa que ele tem com o Jonathan depois, porque a gente vê o Noah Schnapp, ele consegue atuar bem, mostrando a angústia que o Will tá sentindo, e depois o mais puro alívio quando ele entende que o Jonathan ama ele, apesar de tudo, não importa o que aconteça, não importa. Agora, me incomoda muito como eles deixaram todo o assunto do Will muito subentendido, de uma forma muito sutil, e aí, só pra deixar bem claro, deixar anotado aqui, que eu falei que quando começaram a ser as entrevistas dos Duffer falando que iam tratar de forma aberta sobre a sexualidade do Will, na verdade era só uma contenção de dano, se não me engano, por causa daquela primeira entrevista que saiu com o Noah Schnapp, pra não ficar uma imagem ruim deles.
Assim, a primeira entrevista que falaram, a primeira entrevista que saiu, era falando, não, isso é uma forma mais sutil, porque, nossa, tem beleza, sei lá o quê. E aí depois que a internet olhou e falou que isso era horrível, eles apareceram falando, não, vamos abordar assim. Era realmente só pra acalmar os fãs. Então, né, dá pra confiar nesses caras? Não. E também me incomoda como parece que eles fizeram de tudo, fizeram toda a coisa do Will, na verdade, servir pra juntar a Eleven no final. Por exemplo, todo o discurso que ele deu, que era sobre ele, mas ele falou que era sobre a Eleven. E também a coisa da pintura, que foi a Eleven que pediu, mas na verdade foi ele que quis fazer, de verdade. Então, nossa, ai, gente. E também me irritou nessa mesma cena do discurso, de mostrar a pintura e tudo isso mais, que o moleque, ele vira pro lado, numa rua fechada, ele começa a chorar. E o Mike não percebe, ele não ouve. Tipo, transformaram o Mike num idiota desde as últimas 2 temporadas. Eu nem consigo expressar o quanto eu odeio isso. Pois é. Sobre o Ed, ele é extremamente carismático, eu já falei sobre o quanto eu gostei dele, mas era muito claro desde o primeiro momento em que ele apareceu que ele era o personagem que era pra entrar na temporada, pra ser o novo, ser muito querido por todo mundo, e aí morrer no final, e pra poder fazer as pessoas ficarem tristes e falarem, nossa, eles matam muito o personagem. O problema é que, diferente das outras temporadas, aqui se era de uma forma muito anticlimática e muito ruim. Porque a gente vê ele começando a ser atacado pelos morcegos, eu não sei se é o nome de verdade em português, mas ele começa a ser atacado pelos morcegos, depois mostra ele bem de longe sendo atacado mais um pouquinho, e depois ele já cai no chão. Fica muito, muito sem peso essa cena. Podia e devia ter tido muito mais sentimento, muito mais intensidade na cena, e era só questão de, sei lá, gravar de formas diferentes. Eu não sei realmente por que eles não fizeram isso. Talvez nas outras temporadas as mortes dos personagens secundários também não fosse lá grande coisa, a gente só não prestou tanta atenção, mas eu acho que dessa vez pesou bastante. Mas aí a gente entra numa coisa que a morte dele em si não faz sentido. Porque a gente vê ele fugindo dos morcegos lá, e aí ele decide, não, beleza, não vou mais fugir. Ele lembra desse problema dele, e ele fala que não vai mais fugir, ele vai voltar e vai enfrentar eles. Só que ele não tem nenhum plano, na verdade. E ele sabe que só ficar e começar a bater nos morcegos não vai dar certo, porque ele viu o que aconteceu com o Steve, o cara quase morreu. Tinha quase 3 pessoas pra ajudar, e ele quase não conseguiu escapar. Então ele tentar fazer isso é só muito burro, muito idiota. Aliás, o problema dele de estar sempre fugindo dos problemas não é nem verdade, não se aplica pra ele. Porque a gente vê que os problemas que ele realmente tinha, que ele conseguiria enfrentar, por exemplo, os valentões do colégio, ele enfrentava, ele batia de frente, ele falava na cara do Jason, a gente viu no primeiro episódio. Agora, as coisas que falaram que ele fugiu foi assim. Ele viu uma menina, ela do nada ela começa a voar, os ossos quebram, os olhos dela entram pra dentro da cabeça, ela morre. Ele não vai ficar assustado? Assim, não vai ficar com medo do que aconteceu, ele não vai tentar fugir? É, sei lá, uma coisa lógica. E também a coisa de tipo, ele não vai falar com a polícia, não vai tentar explicar, ele vai ficar fugindo mesmo. O que aconteceu com ele, a coisa que ele presenciou, é uma coisa inexplicável. Vai ser assim, a polícia tentando falar que ele só matou a menina, ou ele falando que uma coisa sobrenatural aconteceu. Tipo, obviamente, o lado da polícia vai ser o que vai ficar, é óbvio que ele vai fugir também. E aí, na cena da morte, é a mesma coisa, porque se ele ficasse, é óbvio, ele já viu o que aconteceu com o Steve, ele tinha que saber que se ele ficasse, os morcegos iam matar ele. O que ele tinha que fazer era só distrair os morcegos pra eles não irem atrás do Steve, da Robin e da Nancy lá na mansão. Então, tipo, ele só tinha que distrair. E se distrair, no caso, seria fugir, porque ia colocar a atenção dos morcegos em outro lugar. Se ele tivesse fugindo dos problemas, ele ia entrar, mudar para outro plano quando ele e o Dustin conseguiram voltar, sabe? Mas ainda não, naquele momento ele realmente se sacrificou, deixou o Dustin voltar pro mundo normal e ficou no Upside Down, sabe? Na verdade, parece que inventaram no meio do caminho essa história dele ficar fugindo sempre pra poder justificar o final. Mas se você parar pra pensar mesmo, não faz nenhum sentido. E ok, eu imagino que, tipo, para aqui na temporada ele não fosse acrescentar tanto pra série assim, não representasse tanto, mas ao mesmo tempo parece muito que, na verdade, os Duffer não sabiam o que fazer com a coisa dos assassinatos, indo pra aqui na temporada, porque tem coisas muito mais importantes, muito maiores acontecendo. Então só mataram ele aqui porque, ok, o assassino tá morto, ou ele sumiu no mínimo, então não tem mais o que fazer, não precisa conduzir uma investigação, e só deixa essa história pra lá, o que é bem frustrante. E aí, indo pra questão da Max, ela é uma personagem favorita de Stranger Things, provavelmente. Ela entregou uma das minhas cenas favoritas da temporada mesmo, mas ela devia ter morrido, simplesmente porque ia fazer bem pra série. A questão é a seguinte, se você vende que a sua série é muito perigosa, todos os personagens estão com perigo de morrer a todo momento, você tem que matar alguém importante pra mostrar que realmente esse perigo tá aí, tá aparecendo em todo momento. Um exemplo muito bom é Game of Thrones, mesmo que seja nas primeiras temporadas, tá? Que você tinha um protagonista, mas ele morria, porque as coisas que ele faziam levavam ele a ter esse caminho. Mas em Stranger Things não, parece que ele está fazendo os personagens chegarem, fazer esse caminho, chegar na portinha da morte, mas no último segundo salvam eles. E tem que ser alguém importante, porque é muito fácil você introduzir um secundário que vai aparecer só nessa temporada e já matar. É o que eles fazem desde a segunda temporada e só expõem o quanto essa escrita tá ficando um pouquinho medíocre. Mas falando sobre o que aconteceu com a Max de verdade, eles têm 2 caminhos que eles podem tomar.
O primeiro seria fazer com que ela voltasse e ficasse bem, o que tiraria o peso dela ter morrido na quarta temporada. E ao mesmo tempo eu não sei se ela conseguiria voltar como ela era antes, então, mesmo assim eu acho, né, ainda seria anticlimático. E o segundo seria fazer ela morrer de verdade. Mas ainda assim, eu não sei como eles conseguiriam fazer isso de uma forma climática, porque ela já tá lá em coma, sabe? Eles fariam, sei lá. Não sei realmente como eles fariam pra ficar uma forma intensa. Porque todas as formas que eu consigo pensar são tipo, ai, nossa, parou de respirar. Ou, no máximo, a Eleven conseguindo entrar na consciência dela. Só que, tipo, ela dentro do Vecna já. Aí consigo encontrar ela lá. Mas eu não sei, eu acho que esses dois caminhos são meio complicados de se explorar. Até porque, assim, eu tenho quase certeza que eles deixaram essa coisa meio dúbia pra Max. Porque eles queriam ver a reação do público. Aí, se fosse positiva, eles iam realmente fazer ela morrer. Se fosse negativa, eles iam reviver ela de alguma forma. Então, né? Mas assim, também não tem muita noção, muita coerência o que aconteceu com ela de verdade, se a gente parar pra pensar. Porque em um podcast que eu tô mencionando várias vezes no episódio, os Duffer falaram literalmente que a Max não morreu, mas o cérebro dela sim. O que é literalmente impossível. Quando a pessoa, o cérebro dela para de funcionar, quando o cérebro dela morre, ela tem morte cerebral, não adianta o coração dela tá batendo. E aí, se você for aquele tipo de pessoa que vai falar, não, mas não pode considerar medicina numa série de ficção científica, vai pro inferno, de verdade. E pesquisa um pouquinho sobre a coisa de suspensão de descrença. Em série de ficção científica, a gente assume que tudo é igual ao nosso mundo, menos as coisas que eles falam. Se eles não falaram que se a pessoa, o cérebro dela parar, ela não morre, se eles não falaram isso na série, não em podcast, a gente tem que assumir que é como funciona na vida real. E aí, aqui ela teve morte cerebral, o Vecna realmente consome a mente dela, e o que dá a entender com o que ele fala no episódio 7 é que a consciência dela tá ainda dentro da cabeça dele, então, tipo, se derrotarem ele, talvez conseguem fazer com que a consciência dela volte pra própria cabeça. Eu não sei como essa transferência funcionaria, não sei se, tipo, é automático, ou tem que levar o Vecna lá perto dela, levar lá perto do Vecna. Eu não faço ideia, é uma coisa muito complicada, muito estranha pra mim, é intangível pra mim, inclusive. Mas, ainda assim, tem outras questões ainda. Por exemplo, como é que admitiram ela no hospital? Porque, assim, tiveram que admitir ela pra ela estar lá dentro e pra ela estar com todos os gestos, nos braços e nas pernas. Como é que admitiram ela no hospital já vendo que ela tava com morte cerebral? Porque pra galera do hospital, eles não sabem que existe um mundo invertido, eles não sabem que existe monstros, assim. Eles chegaram lá, eles têm que ver, obviamente, muito claramente, tem que ver se ela tem atividade cerebral pra ver se ainda vale a pena. E eles veriam que ela não tem. Então por que admitiram ela lá? Também tem a questão que, assim, o hospital nos Estados Unidos é muito caro, então, assim, a mãe da Max, como é que ela manteria? Porque elas moram em trailer, sabe? Ia ficar impossível, inadmissível. Mas são só pequenos exemplos de como tentaram fazer uma coisa chocante, mas na verdade ficou bem furado. Mas agora indo pro último tópico, que é sobre o fato de terem separado a temporada em volume 1 e volume 2. Eu, pessoalmente, amo muito o fato deles terem separado. Não só porque eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa e normalmente vejo um episódio por dia, mas também pensando comercialmente. Porque quando você começa a lançar série, usando um exemplo comum, semanalmente você espalha esse hype, em vez das pessoas comentarem por uma semana no máximo, elas iam comentando por todo esse tempo. The Boys, eu acho um bom exemplo, em que eles lançam os 3 primeiros episódios e depois vão lançando semanalmente. Então, toda semana a gente tá falando sobre The Boys, por exemplo. Mas se quiser pensar em Stranger Things também, tudo bem. Todo esse mês de junho, em que a gente tá esperando do volume 1 pro volume 2, foi todo mundo falando e comentando muito sobre o que ia acontecer. Não paravam de falar Stranger Things. E agora que saiu o segundo volume, tem uma semana mais ou menos, estão falando muito menos. Já voltaram a ter outra da timeline. Mas se a gente for ver no mês em que a gente tá esperando a segunda parte, o hype continuava absurdo de muito alto. Os Duffer falaram que na verdade foi porque eles não conseguiram terminar de produzir o volume 2, mas eu acho que pode ter sido também um pouquinho de marketing, porque eles queriam que tivesse mais atenção e tal. Mas enfim. No entanto, eu acho que, assim como The Boys, só uma série muito boa consegue segurar isso de fazer lançamento semanal, ou como foi em Stranger Things, volume 1 e volume 2, porque nesse tempo de vácuo, em que não tá episódio novo saindo, todo mundo vai fazer muita teoria, vai criar muita expectativa, a expectativa é a mãe da cilada. Então a chance de se decepcionar no futuro, porque as teorias que você fez estavam erradas, é muito maior. Nesse caso, eu não sei se foi realmente isso que aconteceu, pra mim parece muito mais só de que é ruim mesmo, mas também tem que levar isso em consideração. Agora, divulgando pelo lado de ter lançado tudo de uma vez, eu acho que no caso dessa temporada seria melhor, porque eu acho que os problemas dos últimos episódios não ficariam tão acentuados assim. Porque as pessoas não teriam tantas teorias na cabeça de coisas melhores que poderiam ter acontecido, em questão de escrita mesmo, não em questão tipo, de gosto pessoal. E também porque uma grande maioria assistiria tudo de uma vez, sabe? Sem ter tempo pra pensar, e quando chegasse no final, que é meio ruinzinho assim, ainda teria episódios maravilhosos como o episódio 4 na cabeça. E também eu acho que, de certa forma, por poder assistir tudo de uma vez, daria mais peso para as cenas que a gente precisava chorar, porque a gente poderia assistir em um dia, eu acho, todo o arco do Ed,
Você não veria uma pessoa normal assistindo, que não fica revendo várias vezes. Você não assistiria tudo um mês antes, e aí no mês seguinte você veria só a morte dele praticamente. Você teria toda a trajetória dele fresquinha na sua cabeça. E na parte da Max também, porque, por exemplo, eu fiquei emocionada quando ela morreu, realmente. Mas eu acho que eu ficaria muito pior, eu realmente ia conseguir chorar se fosse tudo de uma vez, porque ainda teria a parte dela fugindo do Vecna na minha cabeça. Porque eu acho que a cena da fuga dela, como eu já falei várias vezes, é uma das melhores da série. E é isso, essa temporada é realmente muito boa. E ela devia ser lembrada como sendo muito boa, porque ela realmente é. Ela traz muitos elementos interessantíssimos, muito bons, maravilhosos, marcantes. Mas ela também deixa a gente com um gosto ruim na boca no final, por causa desse final, dessas escolhas questionáveis e da covardia dos Duffer. Às vezes também ela acaba se alongando em alguns episódios, por exemplo no 8º, mas ainda é Stranger Things e eu gosto muito da série. E pro futuro, realmente eu só espero que os irmãos Duffer estejam num humor muito bom pra escrever o roteiro da 5ª temporada, ou chamem mais roteiristas, porque, por favor, gente, não dá pra escrever uma série grandiosa nesse nível com 2 pessoas só. Game of Thrones, de novo, tá aí como exemplo. Mas, de qualquer forma, eu espero que eles realmente se empenhem em fazer uma coisa bem feita, bem escrita, bem produzida, tudo isso mais pra fazer essa 5ª temporada. Afinal, ela vai ser a última da série e ela tem que ser boa.